PT na base do suborno. Foi produzido um cartel de bancos que simplesmente, hoje no Brasil, 5 bancos acumulam 85% das transações financeiras e 4 deles estão no ranking dos 10 bancos mais lucrativos do mundo. Tu acabou de ouvir, meu irmão? 6 milhões de empresas, 66 milhões e 600 mil de nós estamos humilhados pelo juro alto, pela correção monetária, pelas multas, etc, etc. E dos 5 bancos que acumulam tudo no Brasil, 4 estão na lista dos 10 bancos mais lucrativos do planeta Terra. Não tem nenhum chinês, a economia que está mais bombando no mundo, não tem nenhum alemão, não tem nenhum italiano, tem um espanhol, porque ganha aqui no Brasil, que é o Santander, mas é aqui. Lá na Espanha ele não ganha o que ganha aqui. Por quê? Porque eles compraram o sistema político. Então, eu estou falando do modelo econômico, imposto, juro, investimento. Portanto, quanto dinheiro eu tenho para fazer a educação do povo, da saúde do povo, da infraestrutura do povo, etc, etc. É isso que importa. E o outro lado é o modelo de governança política. Pare comigo, Igor, você é um cara inteligente e tem muito juízo crítico. Esqueça que eu sou candidato. Me considere aqui um cientista político que tem que ser avaliado. O Brasil voltou a ter uma democracia, sob o ponto de vista de eleger o presidente da República, em 1989. Pois bem, fazendo da corrupção o modelo central, não é assim, a corrupção sempre é como o pecado. A gente sempre vai pecar. O que importa é se você se arrepende, se você procura não pecar mais e tal. Mas a corrupção é mais ou menos assim. É sempre uma falha do ser humano e o que importa aqui é se você pune, é que você não premia com a impunidade. No Brasil, o prêmio da corrupção é a impunidade geral. Um judiciário precaríssimo, uma legislação feita para proteger bandidos se ele tiver grana, para pagar um bom advogado, para explorar os processos políticos, mandar arquivar porque fez 75 anos, depois dizer que foi inocente, como é o caso do Lula, nunca foi inocentado. O Lula nunca foi inocentado nas condenações que recebeu. Olha como é chocante. O que aconteceu? Passou 5 anos, a imprensa parou de prestar atenção, muita grana, muito advogado poderoso, muita influência nos tribunais. Descobriram 5 anos depois que o juiz Sérgio Moro não era o cara encarregado de julgar o Lula. Então anula tudo e começa tudo de novo em Brasília. Só que o Lula inteirou 75 anos, aí tem outra lei que diz que o cabo mais velho de 75 anos não vai mais ser condenado. Então o que é que fizeram? Absolveram? Não. Arquivaram. E ele se apresenta enganando para as pessoas que foi absolvido. Só que, veja, o modelo de governança, estou lhe dizendo, faz desde o Collor. Então o Collor foi cassado. O Fernando Henrique foi desmoralizado a ponto do PSDB nem disputar a eleição hoje, está acontecendo, porque governou também com essa mesma gente. O Lula governou com essa gente, foi preso. A Dilma governou com essa gente, foi cassada. O Michel Temer governou com essa gente e foi para a cadeia. E o Bolsonaro, que prometeu enfrentar a corrupção do PT, aderiu ao Centrão, teve uma oportunidade de ouro. Aí é outro, Rafael. Se corrompeu de novo, porque o sistema descobriu que os filhos dele tinham roubalheira e não sei o que e tal, ele ficou com medo, foi lá, se entregou. A ponto, veja como é doída a vida brasileira. Do presidente do partido do Bolsonaro, se chama Valdemar Costa Neto, que é um cara, veja no Google, a quem o Lula deu DNIT para roubar e foi preso e condenado no Mensalão. Não é negócio de... Esse foi condenado, pagou a cadeia. E aí aparece agora o presidente do partido do Bolsonaro. Então, eu estou falando de duas coisas. O modelo econômico que ferrou com todo mundo e o modelo de economia de política que simplesmente virou o Brasil uma eterna crise. E aí, veja, quando essa crise explodiu, ali em 2015, 2016, o desemprego saltou de 5,5% para 12%. Aquela população que o Lula levou para o crediário, subiu o crediário e tal, foi todo mundo para o SPC. Então, o desemprego explodiu, o crédito implodiu, e as pessoas ficaram revoltadas. Meu irmão, é você que eu estou falando. Isso não é em Marte, não. Aconteceu aqui no Brasil. Aí foram para onde? Votar no Bolsonaro. Eu estava lá, faça isso não, pelo amor de Deus. Faça isso não, pelo amor de Deus. Não faça isso, pelo amor de Deus. O Bolsonaro é um deputado corrupto do baixo clero, não tem história, não tem experiência, não tem proposta. Mas o povo tão revoltado estava, votaram no Bolsonaro. E agora a maioria esmagadora se arrependeu e sabe qual é a solução que o sistema está propondo? Voltar à causa que produziu o Bolsonaro. Você não está vendo, não, irmão? Isso vai matar o nosso país. Mas matar um país não é matar uma figura e é matar a tua vida. Você estava falando sobre o processo contra o Lula que o mandou para a cadeia e tudo mais. A impressão que eu tenho, talvez seja a mesma que a tua. Boa noite, Gisele. Chegou a Gisele. Desculpa. Houve ali um movimento
Você considera que houve ali um movimento para tirar o Lula das eleições? Porque à época, se eu não me engano, ele tinha 37% de intenções de voto, alguma coisa assim. Isso é mentira do Lula. É? De novo, se a gente fizer uma pesquisa para trás, por causa daquela destruição da economia brasileira... Você lembra do Celso Pitta em São Paulo? Lembro. Então o Maluf saiu popularíssimo e resolveu botar um cara desconhecido de fora de São Paulo para ser o prefeito, para ele ser o chefão do prefeito. Sim. E tal. Se elegeu e arrebentou São Paulo. O que aconteceu? O Maluf nunca mais ganhou uma eleição em São Paulo, porque a turma responsabilizou corretamente a ele, Maluf, pela eleição do trágico governo Celso Pitta, que eu não quero falar mais, porque já morreu, estou só fazendo história. Mal comparando, estava acontecendo a mesma coisa com o Lula. Quando o Sérgio Moro começou a fazer política com os autos contra o Lula estava na faixa de 15%, 16% em pesquisa. É. Tinha tido 84% de popularidade, elegeu a Dilma desconhecida, fez o conchavo com Michel Temer. Então, mais ou menos em 2018, ele tinha 15%. Não, antes do Sérgio Moro começar a lambança. Tá. E o que aconteceu? O Sérgio Moro foi transformando o Lula em vítima. Por quê? Porque o Lula administrou um governo generalizadamente corrupto. Eu estou dizendo aqui, o Lula hoje disse que eu minto. Pois eu renuncio à minha candidatura agora, se um petista mandar para você uma mentira que eu falei. E não só renunciar à minha candidatura, como quero que Deus me puna com a pior morte que existir se eu tiver alguma mentira nas denúncias que eu faço. Porra. É isso. Sabe por quê? Porque eu não minto. Eu aguento assim, serra meu braço em nome do Brasil e eu aguento sem nem tirar o sorriso da boca. Agora, mentir eu não minto. Então vamos lá. Tá querendo, o governo do Lula aí, foi um governo que transformou, igual de trás, igual do atual, a corrupção no elemento central do modelo de poder. Isso é que eu estou falando. Não quero falar mal do Lula. Eu quero tentar que a gente ache a solução para a doença que está matando a nossa sociedade. O jovem brasileiro não acredita mais na política. Sabe, a linguagem da democracia é a política. Todo mundo acha que a política é um pardieiro de pilantra, que todo mundo é ladrão. Aí tem o ladrão do bem, o corrupto do bem e o corrupto do mal. Onde é que nós vamos parar? Percebe? Mas existe também, hoje em dia... Mas deixa eu te dar os exemplos, só do que eu falei em público. Tá. Então, veja, procure no Google, meu irmão, para você ver se é verdade ou não é verdade o que eu estou falando. O Lula, PT, entregou Furnas para o Eduardo Cunha. Eu fui a ele e disse, não faça isso, o Eduardo Cunha é um grande corrupto e com Furnas na mão vai roubar e vai comprar a maioria da Câmara e virar presidente da Câmara. Ele disse, esse filho dá, que o Lula gosta de um palavrão e tal... Não vou dar. No dia seguinte eu soube pelos jornais que deu. Aí eu, pumba, denuncio. O Eduardo Cunha, pumba, me processa. Não me processa por calúnia, não. Me processa por dano moral, porque eu chamei de corrupto. Percebe? Lula deu Furnas contra a palavra que tinha dado a mim de que não daria. O Lula entregou a Transpetro, um camarada chamado Sérgio Machado, para roubar para o Renan Calheiros e para o Romero Jucá. Sérgio Machado, Transpetro. O Lula entregou ao Gedel Vieira Lima, lembra daquelas malas de 51 milhões de reais? 51 milhões de reais Cadê nas esse malas. dinheiro? Cadê esse dinheiro? A Polícia Federal apropriou-se de volta, não sei se já devolveu para o governo, mas foi expropriado. O que eu estou querendo dizer, de novo, o Lula deu o Ministério da Integração Nacional, o Projeto São Francisco, o ministério que eu ocupei para o Gedel roubar. Depois a Dilma deu a vice-presidência da Caixa Econômica para o Gedel. Sim, mas está falando mal do Lula? Não, meu irmão, sabe com quem que o Lula está hoje na Bahia? Com o mesmo Gedel Vieira Lima. Sabe com quem ele está hoje em Alagoas? Com o mesmo Renan Calheiros. O Lula deu R$1 bilhão de contrato sem licitação para o cidadão chamado Eunício Oliveira, que foi presidente do Senado, líder do MDB, que liderou o golpe contra a Dilma. O Lula deu esse R$1 bilhão, o nome da empresa é Manchester, e sabe com quem que o Lula está hoje no Ceará, numa aliança com o PT do Ceará? Com este mesmo ladrão. Pedindo voto. Tem E assim, é o ladrão do bem. Porque se a gente denuncia isso, parece assim que eu estou fazendo o serviço do Bolsonaro. Ora, o Bolsonaro é uma tragédia, mas ele não desceu de Marte. Bolsonaro é um corrupto. Quem disse isso a vida inteira fui eu, mas ele não desceu de Marte, ele não caiu de paraquedas na presidência da República. Por quê que o nosso povo, 70% do povo amado do Brasil, o povo amado, o meu povo, votou no Bolsonaro aqui em São Paulo? Sabe, quase 70% no Rio. Quase 70% no Rio Grande do Sul, no Sul todo, no Norte, no Centro-Oeste. Então, o nosso povo todo virou gado, nosso povo todo virou fascista, não, nosso povo voltou revoltado. Te lembra disso, meu irmão? Voltou revoltado com a devastadora crise econômica e com a generalizada corrupção que o Lula patrocinou lá e com quem está agarrado hoje.
E não aprendeu absolutamente nada, Igor. E aí ficam zangados comigo. Ficam muito zangados comigo, como se eu não tivesse direito de me apresentar no debate, porque eu não sou ladrão. Agora, só o que faltava, eu sou obrigado a escolher qual é o meu ladrão do bem. Não conte comigo para isso. Se você quiser ensinar para o seu filho que roubar compensa,